Então, hoje nós estamos já na nossa oitava aula, né, do curso de Estudos da Mediunidade. Nós estamos seguindo o livro dos médiuns e acrescentando dados de outros estudos, de outras correntes do pensamento, para enriquecer o nosso entendimento, né? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que nós estamos no capítulo das aparições visuais, né, das manifestações visuais, e hoje a gente vai falar de coisas bem interessantes. Mas antes vamos fazer a nossa prece, porque todo trabalho deve começar e terminar sempre com a nossa sintonização, né? Porque os espíritos estão o tempo todo ao lado da gente, né? Eles não precisam que nós os chamemos, que nós os evoquemos, eles estão sempre aqui. A prece é para que a gente se conecte com eles, porque a nossa mente fica presa no mundo da terceira dimensão, problema, casa, os afazeres, e a gente desconecta, né, do plano espiritual. Então a prece não é para eles, é por nós. Então vamos lá, vamos fechar os olhos um pouquinho e pedir, né, que a nossa mente se acalme, que consigamos estar 100% presentes nesta hora e meia de aula, que a espiritualidade que coordena esse trabalho, a espiritualidade ligada à FEFA, né, a Fraternidade Espírita Fonte de Amor e a todas as casas aqui representadas, possa ampliar o nosso entendimento, possa ampliar a nossa capacidade de absorver os ensinamentos e que esses ensinamentos se transformem em ações, porque a fé sem obras é morta. Se todo ensinamento não vira, não se transforma numa ação concreta melhor na nossa vida, no nosso cotidiano, de nada serve. Conhecimento só serve se virar ação. Então, que a nossa ação seja coerente, né, de acordo com os ensinamentos que estamos absorvendo. E que Jesus nos proteja, nos ampare, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bom, meus queridos. Vamos começar então, né? Lembrando que quem não estiver ainda inscrito no canal da FEFA lá no YouTube, deve se inscrever, clicar nas notificações, dar um joinha em cada aula, porque isso faz o YouTube entender que tem gente querendo, que tem gente gostando, e eles começam a entregar, a aparecer as nossas aulas para mais pessoas, porque tem gente que nem sabe que esse trabalho está acontecendo, e quando cada um vai lá, curte, comenta, compartilha, né? Se alguém tiver dificuldade em fazer isso, me chame lá no grupo que eu ensino direitinho. Às vezes você tem aquele amigo, aquele vizinho, um parente distante, que você fala, nossa, essa aula ia ser importante para ele, aí você pode compartilhar. Tudo isso vira maneiras, não é, da nossa aula ficar visível, né, no canal do YouTube para mais pessoas, tá bom? Então, isso é muito importante. Queria também pedir que todo mundo desabilitasse o microfone durante a aula, mas, por favor, qualquer dúvida, qualquer comentário, me interrompam, porque eu acho que as aulas, quando nós temos as pessoas participando, falando, fazendo perguntas, elas ficam realmente assim, bem atrativas, né? Fica bem gostoso para todo mundo. Isso enriquece bastante, tá? Estamos todos em aprendizado, não existe pergunta boba, não existe certo e errado. Aqui é um espaço para nós que estamos aí mesmo, batalhando para a gente se melhorar a cada dia, ok? Então vamos começar. Hoje nós vamos falar do tema aparições, né? São as manifestações visuais que nós estávamos vendo e agora vamos continuar. A aula passada nós já falamos um pouco nisso e agora nós vamos falar das aparições. Como é que os espíritos aparecem para a gente? Quando a gente vê espírito, como é que é isso, né?
Então, nós vamos falar que as aparições mais comuns, na verdade, eu ouso dizer que até diárias e cotidianas, né, quer a gente lembre ou não, são as aparições nos sonhos, né? Kardec fala disso. Nos sonhos, nós desdobramos e nos encontramos com os espíritos amigos, familiares, aqueles que estão nos instruindo, né? Quando a gente dorme, o nosso campo espiritual desloca do corpo físico automaticamente. A nossa percepção do plano astral amplia, porque quando a gente está lúcido na matéria, né, usualmente a gente não tem essa capacidade tão leve, porque a matéria é muito densa. O cérebro físico ele impede da gente ter essas percepções com muita nitidez, então a gente desdobra e começa a ter experiências extracorpóreas e tal. Nem sempre a gente lembra, e nem sempre a gente lembra de uma forma é, tão clara, tão nítida, né? Então, esses sonhos, gente, essas primeiras visões, que é a forma mais rotineira como nós vemos os espíritos, né? Elas podem ser de espíritos, de coisas, né? Esses sonhos podem ser de coisas presentes que estamos vivendo agora no nosso dia a dia, ou ausentes, coisas que nós já vivemos e até mesmo coisas que ainda vamos viver, né? Existem muitos tipos de sonho. Não cabe neste estudo a gente aprofundar nos tipos de sonho, mas basicamente nós temos três tipos de sonhos que é importante a gente identificar para a gente começar a perceber melhor quando é mesmo uma aparição, ou seja, quando estivemos com estes espíritos ou quando aquilo foi coisa do nosso psiquismo, né? Quando a gente dorme, a nossa mente entra em estados vibratórios diferentes. Então, quanto mais a gente aprofunda no sono, não é? Tem aquele momento que a gente chama de sono REM, né? Que é o sono mais profundo, que é quando nós realmente estamos totalmente desligados da matéria. Os sentidos, eles ficam latentes, você já não está ouvindo mais, já não está percebendo mais com o cérebro físico. Mas, às vezes, no comecinho, a gente tá meio lá, meio cá. Vocês já tiveram essas percepções? Você não está nem dormindo, nem acordado, aí você não sabe se está sonhando, se não está sonhando, né? Mas qualquer momento, até mesmo nos cochilos, quando você desloca a consciência um pouquinho para o plano astral, nós já estamos começando a ter condições de perceber os espíritos e de ter essas aparições na nossa mente. Os sonhos, propriamente ditos, eles podem ser, esses sonhos mais rasos, eles podem ser resíduos, sim, do seu subconsciente, as coisas que você viveu durante o dia, a mente fica cheia de informação. Então, quando você dorme, dá uma deletada. Então, a gente começa a ter uma parte dos sonhos que são só coisas, as preocupações do dia a dia, essas coisas assim. À medida que vamos aprofundando e vamos desligando do corpo físico, aí a gente começa com as nossas viagens astrais, não é? E cada um, nesse momento, vai para a experiência que está apto a ter. Por exemplo, algumas pessoas desdobram e não saem de casa. Fica ali, dentro de casa, muitos até do lado da cama, a noite inteira, faz nada, né? Não absorve, não estuda, não passeia, porque a mente está totalmente presa na matéria. Quando a gente já tem um pouco mais de experiência, a gente pode pedir para o nosso anjo da guarda, para os nossos mentores: olha, eu queria estudar tal assunto, ou eu gostaria de servir em tal lugar, ou minimamente se colocar disponível para o trabalho, né? E aí eles nos conduzem a estes lugares. Outras vezes, as mentes viciadas
no jogo, no sexo, ou preocupadas demais com dinheiro, com essas coisas, são magneticamente atraídas para alguns lugares onde ele vai se encontrar com espíritos afins, seja lugares saudáveis ou não tão saudáveis assim. E estas informações, estas experiências extrafísicas ficam gravadas no nosso psiquismo. Algumas a gente lembra, outras a gente não lembra, outras a gente lembra parcialmente, não é? E tudo que a gente lembra dos nossos sonhos, gente, depende de quê? De interpretação. E aí que a coisa fica complicada. Porque a nossa mente, para interpretar essas aparições extrafísicas, ela depende do quê? Das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos conceitos e da forma como aquelas coisas vão nos impactar, né? Muitas vezes também os espíritos, tanto os espíritos mais evoluídos, quanto às vezes até os nossos inimigos, ou aqueles espíritos zombeteiros e brincalhões, eles criam imagens alegóricas, simbólicas e reais, não é? E a nossa mente desavisada, a nossa mente desprotegida, não é? Começa a acreditar que aquilo é real. Aí você vê fantasias e acha que você esteve em Marte e acha, não que essas coisas não possam acontecer, mas às vezes, quando a gente não tem bons hábitos durante o dia, dorme com a mente toda atrapalhada, vê conteúdos nocivos antes de dormir, seja na televisão, celular, livros, ou apenas a sua mente fica num looping de pensamentos negativos, é muito comum, né, a gente entrar em sintonias que vão complicar, vão nublar o nosso entendimento e muitas vezes nos enganar propositadamente. Mas os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, usam da mesma ferramenta para nos passar recados, para nos dar conselhos, para poder nos dar orientações, não é? E como que a gente sabe quando é que é uma coisa e quando que é outra? Como é que eu vou saber? Eu tive uma visão, isso é do meu mentor, da minha equipe espiritual, ou isso é de algum espírito zombeteiro, né? É difícil, gente. Nós falamos na aula passada que as manifestações visuais, segundo Kardec, são as mais complicadas para o médium, porque é onde ele é mais facilmente enganado. Então, a gente vai observar por dois caminhos para saber, né, se aquilo que a gente está sonhando é verdade ou não é verdade, é um conteúdo positivo ou é um conteúdo negativo. Primeiro, coerência com o evangelho. Aquela informação, aquela visualização lhe trouxe, não é, uma mensagem de paz, de caridade, de amor, de honestidade, e você sentiu o seu coração leve, porque o nosso coração é um termômetro maravilhoso. Ok. Veio uma mensagem, mesmo cheia de palavra bonita, não sei o quê, mas mantendo você na dor, no sofrimento, na mágoa, não é? Na falta de perdão, e o coração pesou, o coração doeu. Fiquem atentos, investiguem um pouco mais. Outra coisa que precisamos tomar cuidado com as aparições em sonho, Kardec também fala isso lá no livro dos médiuns, é com o nosso ego. Porque os espíritos, né, que às vezes zombeteiros, ou os nossos inimigos, ou aqueles que querem desviar a gente do nosso caminho espiritual, eles acessam uma porta fácil, fácil, fácil da gente cair, que é a nossa vaidade. Aí começa a enaltecer o nosso ego.
Às vezes dizendo coisas como: Nossa, você é um ser muito especial, você está sendo preparada para mudar o mundo, para assumir coordenações, para isso e aquilo. Aí a nossa vaidade vai lá na tampa. Aí a gente volta com aquelas fantasias egóicas, né? E começamos a nos achar seres muito especiais, né? Ou então muito piores do que todo mundo, porque isso também pode acontecer nesses engodos, né? E, gente, como é fácil da gente cair pela vaidade. Então, essas aparições em sonhos precisam sim de interpretação, observação, investigação no teor, no conteúdo e o que é principal. Nós ainda não estudamos muito sobre os fluidos, mas eu falo isso sempre. Lá na Gênese, Kardec fala muito sobre os fluidos, ele diz pela qualidade fluídica. Porque nós sabemos que os espíritos, né, que estão desencarnados, eles estão só com o perispírito, e sabemos que o perispírito é o quê? É plasmático. O que que é isso? Ele pode ser moldado na imagem que ele quiser. Então, o espírito com algum pouquinho de habilidade mental pode se vestir de Nossa Senhora, chegar para mim e mandar eu fazer um monte de coisa e falar que eu sou um ser iluminado e não sei o que que tem. Pode, ele pode? Pode. Eu vou acreditar nisso ou não, eu vou interpretar ou não, baseado no quê? Conhecimento, qualidade fluídica, investigação e no quanto eu não estou indo atrás destas informações. Então, duvidem sempre, tá? É preferível a gente rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, porque eu sonhei que mandaram eu fazer não sei o que, não sei o que. Opa, vamos observar. Pode ser verdade? Pode. Pode ser seu mentor te dando orientação? Com certeza. Mas olha como é a pedagogia do plano espiritual. E ela é assim com todos, tá, gente? Com todos. Até com Francisco foi assim. Vou contar a história de Francisco para ilustrar o que eu estou falando agora, para a gente ver como que isso é sério. Francisco era um garoto muito novinho, cheio de amor no coração, aquela coisa toda, e sonhou com Jesus. Aí Jesus veio e falou para ele assim: Francisco, reconstrói a minha igreja. Aí Francisco acordou, nossa, Jesus mandou eu Não, reconstruir a essa não. igreja dele. Que igreja que é essa? Aí lá na Ainda não. cidade dele, na cidade de Assis, lá na cidade de Assis, tinha uma igrejinha caindo aos pedaços. A igrejinha estava toda desgringolada. Aí Francisco entendeu que era para ele consertar aquela igreja. Fez uma confusão danada, pegou dinheiro do pai dele, brigou com o pai dele, chamou 3 amigos e levantaram a igreja de novo, reformou a igreja. Quando a igreja estava prontinha, toda bonitinha, ele estava na casa dele, Jesus veio no sonho. Francisco, reconstrói minha igreja. Ele falou, meu Deus do céu, mas eu já fiz isso, qual que é a igreja? Aí apareceu Jesus de novo, até Francisco entender que a igreja não era física, não é? Era a igreja como um todo, era o caminho, né, a interpretação da igreja. Então, os nossos mentores, eles nunca falam as coisas diretamente. Raramente eles chegam para você e falam assim: olha, você vai em tal lugar assim, assim, te dá o endereço, fala isso, compra aquilo. Eles não são assim. Eles soltam ideias. Por quê? Para não tirar o nosso mérito. Então, sonho, gente, é uma coisa que demanda interpretação, mas não apenas uma interpretação racional, precisa de uma interpretação também sensorial. Qual é o sentimento que aquele sonho te trouxe, que aquela imagem te trouxe? Ela criou mais confusão na sua cabeça ou ela te esclareceu? Então, muito cuidado com isso, tá bom?
Lá no Livro dos Espíritos, nas perguntas 400 a 412, Kardec fala bastante sobre sonho e sonhos, é o capítulo sobre emancipação da alma. Nós não vamos entrar nisso porque não é objeto do nosso estudo hoje, né? Mas Kardec fala algumas coisas bem interessantes, como lá na pergunta 402 eu anotei algumas coisas aqui. Ele disse assim: o sono influi mais do que vocês pensam na nossa vida. Por quê? Porque é a hora que a gente está vivendo sem a capa da matéria. Então, gente, dormir bem, não é? É algo fundamental, tanto para o corpo físico quanto para a nossa realidade espiritual. Cuidem da hora de dormir. O seu dormir é um momento sagrado. O dormir é um momento de libertação. Ele fala mais adiante, né, que espíritos mais evoluídos aceitam de vir para a matéria porque eles sabem que eles vão poder dormir e que eles vão poder voltar e se encontrar com os amigos, né, ir para os lugares legais, porque se for para ficar só aqui, gente, vamos combinar, é pesado. Aliás, ninguém suporta ficar só aqui nesse plano. Por isso que a gente tem essas portas abertas durante o sono e nelas nos aparecem as aparições no sono, são as mais frequentes, né? Olha que bonito que Kardec disse lá. Lá, isso está no Livro dos Espíritos, tá? No tomo 402. Quando ele fala assim: o sono é a porta que Deus nos concedeu para o contato com os amigos do céu. É o recreio após o trabalho. Olha a importância disso, gente. Né? Então, principalmente quando a gente estiver passando momentos difíceis na vida, e todos nós passamos, né, gente? Aqueles momentos de dor, de angústia, de insegurança, vão dormir. Tá difícil demais, vai dormir e cuida de dormir bem, uma cama limpa, asseada, seu quarto sempre em ordem. O quarto de dormir, gente, é o lugar mais sagrado que nós, espíritos encarnados, temos, porque é no quarto de dormir que a gente vai conseguir essa libertação. Agora imagina, se tudo é energia, tudo é frequência de onda, como que a gente vai ter qualidade desse dormir num quarto sujo, bagunçado, cheio de tranqueira, aquele tumulto vibratório energético? Não pode. O quarto da gente é o templo do nosso espírito, onde a gente se desloca para conseguir ter esses contatos, né? Caso contrário, as vibrações também podem tumultuar a nossa mente e a gente ter dificuldade de encontrar com os amigos e vamos encontrar com quem? Porque nós vamos desdobrar de qualquer jeito. Nós vamos dormir, nós ensaiamos para a morte todos os dias, na hora que a gente dorme, graças a Deus. Né? A gente não esquecer que aqui não é o nosso lugar, que a gente está aqui, mas que a gente volta todo dia um pouquinho. Né? É igual quando a gente está na escola, né? Você fica muita parte do tempo na escola, mas você volta para casa. Todo dia você vai em casa um tiquinho, não é assim? Pode estudar de manhã, de tarde, de noite, mas você vai em casa ao menos um pouquinho. A gente é assim, a gente está aqui na escola, mas a gente tem que ir para casa ao menos um pouquinho. Quando você chega em casa, você vê seu pai, sua mãe, as pessoas que moram lá com você, né? No tomo 407 lá do Livro dos Espíritos, ainda falando, né, sobre a emancipação da alma, Kardec diz que o espírito recobra a liberdade quando os sentidos entorpecem. Ou seja, quanto mais os seus sentidos físicos, quais são os sentidos físicos? Tato, paladar, olfato, audição e visão. Quanto mais eles ficam quietos, mais facilmente você se desloca na hora de dormir. Aí, ora, outra coisa, a gente dorme com televisão ligada, com luz acesa, às vezes com o trem tocando, fazendo barulho, não é? Às vezes com cheiros desagradáveis, né, na casa.
E isso faz o quê? Com que seus sentidos não desloquem, não entorpeçam, né? Ou seja, não dá sossego à sua mente, para você poder ter um desdobramento e automaticamente um contato com o plano espiritual mais saudável, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos cuidar mais de dormir. E aquela coisa, né, que os antigos sempre falavam: reza para dormir, meu filho, né? É um conselho muito sábio. Por quê? Porque quando a gente reza para dormir, né, a gente coloca a nossa mente num padrão vibratório mais elevado. E assim, pela lei de sintonia, nós vamos acessar, né? E essas aparições poderão ser mais saudáveis, mais interessantes, mais educativas, né? E até mesmo nos curando das nossas dificuldades da vida comum, né, da vida do dia a dia aqui na matéria. Eu, particularmente, né, eu tenho assim, gente, tudo que eu preciso, eu peço é na hora de dormir. E as respostas vêm todas de manhã. E é interessante, eu quero contar mais um caso. Eu gosto de contar essas histórias que eu acho que ilustra bem para a gente fechar essa coisa do sono. Muitas vezes os espíritos, eles nos falam por uma linguagem simbólica. Eu até já falei isso em aulas anteriores, da importância da gente estudar um pouquinho sobre os símbolos. O que que isso representa para a gente entender a linguagem espiritual. Uma vez eu estava procurando uma sala para eu trabalhar. O lugar onde eu estava não estava adequado, não estava bom, e eu estava procurando uma sala para alugar para fazer meu consultório. E procura daqui, procura dali, não achava nada, e aquela angústia, e eu tinha prazo, eu tinha que sair de lá, não podia ficar sem trabalhar, aquela confusão. Aí um dia eu orei, né? Eu fiz uma prece, e pedi mesmo para eles me mostrarem onde que eu tinha que buscar, porque eu estava tão perdida nessa época que eu não sabia nem qual bairro que eu queria, onde eu não sabia. Eu falei, por favor, me mostrem aí alguma coisa, eu tenho que achar, eu preciso desse trabalho. E dormir, eu faço assim, eu rezo e durmo. Aí eu sonhei, olha só o sonho. Eu sonhei que eles estavam me dando um cheque. Era um cheque desse tamanho, tá? E ele era dourado. Era um cheque, mas era dourado. E tinha uma tarja do governo, aquele verde e amarelo, né? Era uma tarja do governo bem grande assim, e as coisas estavam escritas também com uma letra dourada. Atrás do cheque tinha umas coisas escritas que no sonho eu lembrei o que era, mas depois não ficou na minha mente o que estava escrito. Mas eu guardei o dourado e guardei a tarja do Brasil. Aí eu falei assim, ah, meu Deus, será que é para eu fazer concurso público? Será que é para procurar de emprego na prefeitura? Mas eles não aceitam terapeuta. Eu fiquei com esse trem, alguma coisa do governo, alguma coisa do governo. Beleza. Naquele dia, eu fui em 3 imobiliárias olhar. Uma delas foi ali no Carlos Prates. Aí eu falei cheguei na imobiliária, falei o que que eu queria. Ele falou: Ah, eu tenho uma casa que é uma parte de uma casa que eles estão alugando e tal. Vamos lá. Fui lá, olhei, adorei. Nossa, sabe aquele lugar que você fala assim: Nossa, é aqui? Né? Aí entrei e tal, fomos. Eu falei assim: Ah, já me dá a ficha e tal, deixa eu preencher. Qual que é o nome da rua? Eu nem me atentei para o nome da rua. Gente, sabe qual que era o nome da rua? Rua Brasília. Na hora que ele me falou Rua Brasília, eu falei: Ah, era a tarja que eu vi no sonho. E eu fui muito feliz. Eu fiquei lá uns 2 anos, nem sei, me lembro quanto tempo, né, no consultório ali na Rua Brasília, no Carlos Prates, e foi um lugar que eu fui muito, muito próspera e muito feliz naquele lugar, né? Então, os espíritos fazem isso. Então, eles nunca dão as coisas assim. A gente tem que parar, interpretar, né, entender, às vezes esperar um pouquinho, né, para até você entender essa linguagem simbólica. Combinado? Alguém quer perguntar, comentar ou falar alguma coisa até aqui?
Tranquilo? Bom, então vamos continuar. Vamos falar agora, gente, das aparições em vigília. O que que é isso? Quando a gente está acordado. Uma coisa é, ok, dormi, encontrei com o espírito, vi espírito fulano de tal, vi gente que eu não conheço, aquela coisa toda. Outra coisa, eu tô acordada e eu vejo espírito, vejo vultos, vejo imagens, né? Aquelas coisas assim. Como é que isso acontece, né? Essas aparições, elas podem ser de duas formas. Muitas vezes elas aparecem de uma forma vaporosa, né, diáfana, aquela coisa bem sutilzinha, às vezes meio sem forma. Você tem mais uma impressão de estar vendo um espírito do que vendo normalmente. Em outras situações, dependendo aí da necessidade antes, né, tanto do espírito aparecer quanto de você de ver, e como que os mentores estão cuidando daquela situação, às vezes as aparições são tão concretas que você acha que está mesmo ali conversando com uma pessoa encarnada. É muito interessante, né? Temos que lembrar que os espíritos também têm, não podemos esquecer disso, gente, a capacidade de plasticidade, ou seja, de moldar a sua aparência perispiritual, tá? Então, os espíritos podem se apresentar da forma que eles quiserem, ou da forma que eles precisam, né? E essa necessidade tem a ver muitas vezes com a natureza da informação. Por exemplo, um espírito pode se apresentar como um preto velho num terreiro de Umbanda. Ele pode, o mesmo espírito pode se apresentar como um médico louro alemão numa casa espírita kardecista. E ele pode não ter nenhuma das duas. Usualmente, ele se apresenta pela necessidade daquele tipo de energia, de vibração ou de impressão que ele precisa causar no médium naquele momento. Vocês entendem isso? Né? É igual lá na Umbanda, né, gente? Eu tenho um respeito tão grande pela Umbanda. Lá na Umbanda, quando se manifestam as crianças, né? Os meninos de Angola, os herês, né? Eles se apresentam, e muitos médiums veem, né? As crianças veem os herês, né? Eles se apresentam naquela aparência, mas são muitas vezes espíritos de altíssima envergadura, espíritos de um conhecimento que a gente não tem noção e se apresentam naquele formato. Alguma gente vê criança, vê isso, vê aquilo. Eu, nos meus sonhos, eu tenho uma ligação muito grande com os herês. Nos meus sonhos sempre tem uma criança, qualquer sonho. Às vezes a criança está fazendo nada, mas tem uma criança lá. Todos os meus sonhos importantes têm uma criança. E às vezes eu vejo crianças assim, isso acontece, né? Mas ele não quer dizer que sejam espíritos infantis. Vocês entendem isso? Então, quando você vê um espírito, você tem que começar a prestar atenção. Que imagem que ele tem? Muitos espíritos, eles se apresentam também com detalhes na aparência que vão sugerir a categoria de espírito, a que tipo de equipe que eles pertencem, porque nem sempre essas aparições, né, em vigília são assim fumacinhas, diáfanas, não, às vezes são muito concretas, que dá para você ver até ruga no rosto, dá para ver tudo do espírito, né? E eles se apresentam, por exemplo, o espírito guardião da linhagem do arcanjo Miguel, ele pode aparecer com uma espada. Vocês entendem isso? Aí vem lá uma freira, que é da linhagem de nossas, da Legião de Maria, que é uma falange muito atuante no planeta Terra, graças a Deus, né? Ela pode vir com, não que ela seja, mas ela se apresenta muitas vezes com um véu na cabeça, não é? Então, de acordo com o que eles querem causar a impressão, ou aquilo que representa a falange a qual eles pertencem,
eles podem se apresentar com estes elementos, tá bom? É, uma outra coisa que me chamou muito a atenção e é um assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje, dessa questão dessas aparições, né? É que Kardec comenta que usualmente estes espíritos aparecem com mais nitidez do ombro para cima, até os ombros, até a cintura ainda vê. A parte de baixo, até mesmo nas materializações, quando a gente estuda materialização de espírito, os últimos que se formam são os pés. A gente vê tantas vezes, né, mão, rosto, voz, mas a parte de baixo não. Aí eu criei uma hipótese, gente, essa hipótese é minha, tá? Não li nenhum livro que falava sobre isso, não. Por quê? Eu vou falar da minha hipótese daqui um pouco. Vou contar mais uma coisa que eu vivi ontem. Hoje é quinta, eu vivi ontem. Eu trabalho numa associação chamada ASSOPOC, Associação dos Pobres e Carentes, lá em Crucilândia. Lá é um lugar que abriga, né, 180 pessoas, entre mulheres, homens, idosos, pacientes com da saúde mental, com vários tipos. E tinha lá ontem dois senhorzinhos em fase terminal, já nos cuidados paliativos e tal. Me pediram para ir lá fazer uma prece, aplicar um reiki, ver o que que eu podia ajudar. Eu adoro o momento do desencarne. Eu acho que desencarnar é uma das coisas mais lindas que tem, principalmente quando está assim envolvido em amor, em cuidado. E quando eu cheguei lá, tinha um senhorzinho que tinha 92 anos já, com muito sofrimento, ele estava no processo de desencarnar. A médica estava fazendo o último eletro e o coração estava assim como é que é? Desfibrilando. Então ele ainda não tinha completado o desenlace. E aí eu agucei a visão, né? E tentei conectar com os mentores, ver o que que eu podia ajudar, né? De amor, até de fluido. E eu percebi o que eu já tinha percebido antes no desencarne de um garoto de 20 e poucos anos. O perispírito, quando solta a matéria física inerte, o duplo etérico começa a desfazer, e o duplo etérico começa a desfazer, gente, igual pedacinhos de algodão, pedacinhos de gaze que vão saindo assim. Aí o perispírito ele tem que se reconstituir de novo fora da matéria. E ele começa a se reconstituir pela cabeça. É muito interessante. Então eu vi o senhorzinho já com a cabeça liberada, formada, daqui para baixo tudo vaporzinho ainda. Ou seja, ele estava no processo. Hora que ele reconstitui todo o corpo espiritual, já com a matéria astral, aí desliga, tirou tudo do duplo etérico, já não tem mais o que liga no corpo, aí a morte acontece, né? É muito bacana. E Kardec fala sobre isso, né? Que as aparições se dão daqui para cima. Qual que é a minha hipótese? Me ajudem a pensar sobre isso. Vamos estudar. Eu não sei, eu tive essa ideia hoje, preparando o estudo. Que será que é por causa disso? Isso seria por causa dos chakras? Porque nós sabemos que os chakras básicos, primeiro, segundo e terceiro chakras, eles nos ligam ao corpo material. E se o corpo material está morrendo, ou se nem tem esse corpo material desencarnado, vão ficar mais ativos os chakras o quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, talvez por eles estarem ativos, eles consigam fazer esta aparição, essa manifestação, esta aglutinação da matéria astral mais facilmente do que as partes baixas do corpo. Não sei se é isso. Estou levantando uma hipótese. Queria que vocês me dissessem, pensem sobre isso, concordem, discordem, nós estamos aqui para estudar, tá? Não li em lugar nenhum, hoje que veio isso na minha mente. Mas foi muito bonito. Eu achei bacana, sabe, o respeito da médium, ó, da médica, que ela falou assim: não vou reanimar, porque ele já está
muito tempo nesse sofrimento, a perna dele já estava gangrenada, sabe? Aí ela falou: Eu não vou reanimar, mas nós vamos deixar ele quietinho por 20 minutos. Daqui a 20 minutos eu aviso a família. Eu achei lindo como foi respeitoso da parte dela isso. E aí que eu me dirigi a ela. Eu falei: Que bom que você tomou essa atitude, porque está acontecendo no plano astral isso, isso, isso e isso. E ela aceitou a minha opinião, né, mesmo sendo médica, e lá não é uma instituição religiosa, viu, gente? Mas eles estão implementando as terapias holísticas e a gente está num trabalho de muito respeito entre as áreas, sabe? A fisioterapia, com os médicos, com os psicólogos e as terapias holísticas. Então, tá sendo uma experiência maravilhosa. Então, é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa ou comentar até aqui? Essa turma está caladinha. Então, vamos lá. A aparência das aparições, né? A aparência dos espíritos, quando eles se mostram para a gente em estado de vigília, então tem sempre um traço que representa o grau do desenvolvimento do espírito, né? Até eu já disse sobre isso. Mas olha que interessante que Kardec coloca lá, gente. Não basta que o espírito queira se mostrar, nem basta que o médium queira ver. É preciso ter uma sintonia dos fluidos entre os dois. Vocês lembram quando nós falamos nas aulas anteriores que para o espírito movimentar um objeto, né, para ele fazer qualquer manifestação física, tinha que ter uma interação do fluido do médium animalizado, chama animalizado porque ele está na matéria, e o fluido do espírito, e eles tinham que entrar numa concordância para que as manifestações físicas acontecessem. Então, para as aparições também, tanto as dos espíritos mais evoluídos quanto dos menos evoluídos. E tudo isso é coordenado pelos espíritos superiores. Nada acontece à toa de bobeira. Até mesmo quando um espírito menos evoluído aparece para nos assustar, para tocar, como o pessoal fala hoje, né, tocar terror ou fazer alguma coisa, isso só acontece com a permissão de espíritos superiores a ele, tá? Não pense que espírito fica aí se manifestando à torta e à direito sem que isso passe por um crime. Não existe nada sem coordenação, tá? Mas é muito importante que os dois fluidos, o fluido do perispírito, do espírito que quer se fazer visto, com o fluido do médium, né? Eles têm que ter alguma afinidade. Então, precisa dessa afinidade de fluidos e também Kardec fala lá de outras condições que nós desconhecemos. Desconhecemos. Gente, falta muita coisa ainda para a gente conhecer. Veja bem, Kardec trouxe essas informações há quase 200 anos, né? E a gente está aqui pelejando para entender isso ainda, né? Então, tem muita coisa ainda que a gente fala. Kardec diz também, já aquele tempo, ele já dizia que essas aparições em vigília não é novidade nenhuma, né, gente? Que no decorrer da história da humanidade, de todas as culturas, são infinitos os registros e eu tenho certeza que todos vocês têm alguma história de aparição para contar. Todo mundo tem. Que seja, porque seja em sonho, seja em vigília, seja eu tive a impressão de ver um vulto. A gente não tem essas coisas? Eu tive a sensação que alguém pôs a mão em mim. Me parece que eu vi tal coisa, mas não vi. Ou eu olhei e quando eu voltei já não estava mais lá. Todo mundo tem alguma história para contar. E todas as histórias, ao longo da história da humanidade, todas as culturas têm seus registros de aparições.
Muitas vezes, até mostrando caminhos, até dando recados importantes, e a gente vê isso nos filmes, a gente vê isso em tudo quanto é lugar, não é assim? E é legal a gente perceber, gente, o quanto que estas coisas estão próximas de nós. Porque fica parecendo, quando a gente estuda as coisas da espiritualidade, que essa questão mediúnica é algo reservado para a casa espírita, reservado no momento da reunião, reservado para tal lugar em tal momento. E não é, isso é da vida. E a gente sendo espírita, católico, maometano, não interessa. Todo e faz parte da constituição humana a capacidade de se conectar, de perceber, de ver, de sentir, de pressentir o plano astral, a vida espiritual, que é a vida verdadeira. E a gente tem que trazer isso para a nossa consciência. Por quê? Primeiro, para a gente parar de ficar com esses medos bobos. Porque o que eu conheço aí de médium que tem medo de espírito, eu morro de rir. Qual é qual é o sentido de ter medo de espírito, gente? Nós somos espíritos. Todo mundo aqui é espírito, só que uns estão encarnados, outros estão desencarnados. Os espíritos desencarnados nada mais são que nós mesmos daqui um pouquinho. Já Ô, pensou se daqui um Sheila, pouquinho que você desencarnou, alguém vai morrer de medo de você? Sheila, Sim. Sheila, eu acho que o medo está na vibração que você percebe, sabe? Então, é muito difícil, assim, nesse nível que estamos, de captarmos ou de aproximarmos de espíritos superiores. Então, vem muito espírito sofredor, sabe? Essa sensação é que eu acho que é a pior. Vem muito, assim, às vezes até para a gente ajudar, às vezes até para ser ajudado por nós, mas aquela vibração, aquela sensação da proximidade, muitas vezes é sofrida. Então, a gente tem esse medo, porque, igual você falou, quando você sente o coração, aquela coisa boa, puxa vida, não tem por que ter medo. Mas a verdade é que muitas vezes essa sensação não é boa. A gente tem uma sensação de coisa que não é legal, justamente porque não estamos também preparados, né? Para lidar com aquela proximidade. Tem toda essa questão. Eu acho que o medo está muito na sensação vibratória que a gente percebe. Não sei se estou um pouquinho certo ou não. Não, você está correta, Yara. Só que veja bem, vamos lá. Vou falar da minha profissão. Eu sou terapeuta holística. Todo dia eu escuto dor, sofrimento. O pessoal me procura por causa disso, né? É depressão, é abandono, é rejeição, é isso, é aquilo. Já pensou se eu vou ficar com medo dessas pessoas? É Um verdade. médico, todo mundo que procura um médico por quê? Porque está com dor, porque está com sofrimento. Não é assim? É, Então, a mas gente. você tá preparada. Aí é que eu falei, exige, inclusive a gente está aqui nesse estudo, justamente para a gente tentar um preparo. Tanto o Uhum, médico, ele está naquele preparo, um psiquiatra, ele faz todo o estudo para receber aquelas pessoas que estão uhum, complicadas. Você também, uhum, você está entendendo? uhum. Então, assim, o médium, ele muitas vezes ele vem com essa capacidade mediúnica, mas não vem com nenhum preparo. Você está Exato. Aí eu entendendo? concordo com você. E aí eu puxo a orelha dos dirigentes de casas espíritas que não trabalham com essa questão do acolhimento, tanto para encarnado quanto para desencarnado, porque muita casa espírita também não acolhe nem os encarnados, quanto mais os desencarnados. Não há conversa, o povo chega, assiste a palestra, igual antes a gente assistia a missa, e vai embora para casa e ninguém quer saber como é que ele está, ninguém dá um abraço, ninguém para escutar, né? E isso é uma coisa, É Yara, que a gente, verdade. não é assim? Isso é uma coisa que a gente desenvolve até dentro da casa da gente. Quando a gente escuta os nossos familiares, quando a gente escuta os nossos vizinhos, quando a gente escuta os nossos filhos.
Aí a gente Começa por aí, é mesmo. começa por aí. A nossa primeira escola é a família. Então, o acolher a dor do outro sem se envolver na dor do outro. É mesmo, é um trabalho profundo. Que a pessoa que é muito Exato. sensível e o médium é sensível, ele tem que saber trabalhar isso. É difícil, não é? Mas existem muitas ferramentas. Pode falar, Eládia. Seu microfone está desligado. Liga o microfone, minha querida. Aí, pronto, agora Isso. deu. Cheguei atrasada, mas estou conseguindo assistir no dia, para mim já é lucro, gente. Ai, Boa que noite. bom. Tem uma. Engraçado, quando eu comecei a fazer os meus estudos, eu ia fazendo sozinha. Procurei casas, mas assim, as informações, assim, eu não sentia esse acolhimento que você está falando. Uhum. Agora, eu descobri, agora eu já estou, isso aí eu estava com 20 e poucos anos, e só tem 40 anos, né? Nessa época. Aí a vida foi, hora me afastava, hora eu desanimava, e agora, nos últimos anos, eu estou, né, mais atenta com com isso, estou preocupando. E estou com uma dificuldade danada, mas aí eu estou descobrindo minha dificuldade. É, Teve uma época que eu fiz terapia reiki, eu fiz a formação de reiki, e fez o Reiki 1, Reiki 2. Aí uma vez, tudo ruim. Sabe quando a vida tá toda ruim? Assim, você tá no processo depressivo sério, com síndrome de pânico. Aí fui com minha irmã e umas pessoas lá na casa de uma amiga, que ia fazer um almoço pra gente. Ela nem queria atender, mas a gente entrou, conseguiu entrar no apartamento só de tão mal que ela tava. Aí essa amiga dessa amiga, da minha irmã, falou: Olha, você podia fazer um reiki nela. Eu falei: Faço. Aí eu fui fazer o reiki. Aí tô eu lá, ela deitada na cama, assim, eu nos pés da cama, com a mãozinha lá, trabalhando os chakras, né? Aqui. De repente eu levanto os olhos, aparece um tanto de gente, assim, mas um tanto. Um tanto. Eu acho que eu fiquei uns 2 dias com o olho sem aberto, e assim, encheu. Eu Que já tinha visto legal. umas auras e tal, mas nada nesse nível. Aquele tanto de gente. Eu guardei as fisionomias da primeira. Era uma fileira, de um lado do outro. Do lado direito, tinha uma mãe de santo, com aquela roupa bem cheia Hum, mesmo, a saia baiana mesmo, larga. E do lado um senhor de terno, com tons escuros, marrom, cabelo lisinho assim, e que depois ela não, conversei com ela, ela não reconheceu. E ela estava com a rebote de droga pesada. Então, nossa. assim, eu fui daquele jeito, falou, seja lá o que Deus quiser. Sabe, quando Uhum. você vai assim, vou eu, vai trapo, vai, faz alguma coisa aí. E você, assim, sem a menor expectativa. Mas eu fui porque eu falei, Isso é gente, lindo. sabe? Fui, a pessoa tá sofrendo, mas eu me senti o último coisa. Menina, foi a coisa mais bonita que eu vi na minha vida. Assim, isso já tinha uns 30, tem menos tempo, deve ter uns menos de 30 anos que isso aconteceu. Aí tô eu lá, menina, mas assim, eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero ver isso não. Tudo bem, me ajuda aí, mas eu não quero ver não. Ah, que bobagem minha, né? Porque na hora que eu estava fazendo um trabalho, eu falei, gente, sabe lá se são esses que estão agoniando ela, né? Dando nessa sensação dela de rebote, de droga, tudo. Não era, não. Porque eles estavam tudo quietinho, Uhum. bonzinhos, fizeram a gentileza de não, assim, ficar transparente. Porque, assim, foi uma grande. Hoje em dia eu vejo, gente, que bobagem a minha. Eu tive a chance de ver Isso. um monte Então, olha, amigos se de eles seres permitiram amorosos. que se tornassem visíveis aos seus olhos, foi porque você precisava do aprendizado, a É, moça precisava de saber, olha, que tem uma galera que te ajudando, não é? é. E houve uma sintonia, né, de fluidos, o seu fluido em harmonia com o dos espíritos que estavam ali se apresentando, não é? Para que isso pudesse acontecer. Isso é Pois é. maravilhoso. Que Quando, experiência engraçado, linda.
Eu tive uma outra experiência também, aí eu estava um pouquinho mais jovem, de ver uma aura de uma pessoa, assim, saindo canudo, sabe aqueles lâmpadas de canudo? Uhum, Fluorescente, um que azul um pouco lindo. mais escuro, mas não era azul marinho, não. Em volta, aquelas fumacinhas azul do Ghost. Uhum. E ele pertencia a um grupo do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que a minha mãe já desencarnou, já tem muito tempo, eu era criança. Quando ela era solteira, ela participou. Hum. Então, assim, foram momentos em que eu precisei disso. Agora, muito tempo depois, para mim trabalhar em espaços, assim, por exemplo, de desobsessão, e assim, muita gente junta, aí, nossa, eu só pego, eu só consigo, eu não sei, eu fico um trapo, eu só consigo absorver o que está lá e não consigo. O pessoal vem e me dá passe, eu falo, não estou precisando de passe, estou precisando de puxado, porque está pesado. Quer dizer, eu não consigo trabalhar isso. O pessoal fala, não, mas não sei o que e tal. Você vai, mas é o que você falou, tem que ter mais preparo. Eu tenho que resgatar aquele ser nada, aquele ser, só um minutinho, aquele ser nada que eu era, que eu vi aquele monte de espíritos Uhum. generosos, bacanas. É, Isso é um insight, viu? Eu acho, sim. rola, quando você se coloca, eu acho que é alguma coisa que Maria disse, aquilo nossa, menina, que impressão. Né? Olha, eu não sou Maria, não, né? Aliás, eu chamo ela de Maria, mas não estou querendo. Mas quando ela falou, e se diz que ela falou, fazei de mim, em mim conforme a tua A sua vontade. vontade. Pois é, da vez que eu fiz esse reiki e da vez que eu, que eu vi esses canudos, estava fundo escuro, assim, eu falei, vou ver a aura. Vou ver a aura do Pedro. Aí, de repente, por quê? Porque não ter, eu acho que o que eu estou precisando resgatar é isso de não ter expectativa, de incorporar a ideia do é, Que você é isso. pode. Porque nós É, podemos. E você tocou no assunto, Eládia, que eu queria até também acrescentar na fala da Yara também, e a sua fala, que eu acho que é um sentimento comum a todos nós, que é algo que a gente precisa mudar na visão espírita, que é dessa ideia punitiva que a gente se coloca abaixo de tudo, que nós somos pecadores, que nós não somos nada, que nós não sabemos nada. Gente, pelo amor de Deus, nós somos filhos de Deus, somos maravilhosos. É com essa equipe que somos nós que a espiritualidade pode contar, porque se ele não contar com a gente, vai contar com quem? coitado desse. Não tem outros, vocês entendem? Pode até ter gente mais inteligente, que mais com intelecto, mais isso, mas gente com vontade de aprender somos nós, e eles sabem disso. Nós temos uma crença, Yara. Aí você falou, porque é mais fácil conectar com as trevas do que com a luz. Isso é crença. É coisa que colocaram na mente da gente, porque a gente vem de um passado culposo e o Espiritismo no Brasil veio trazendo esta culpa pelo meu karma, porque eu vivo É isso, porque verdade, eu fui é má, verdade porque eu mesmo. matei. Aí a gente fica com esse É sentimento. mesmo. Não, não é desse jeito? Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Essa visão está equivocada. Nós podemos, devemos, e tá estatelado que a gente se conecta com Jesus, com Maria, com quem quiser, porque eles estão conectados a nós o tempo todo. Eles nos amam e eles não nos julgam. Emmanuel não julga ninguém. Irmã Sheila, irmã Dulce, Tereza, eles não têm esse julgamentozinho de bonzinhos e malzinhos. Isso é coisa da cabeça da gente. E coisa que poderosos da religião colocaram na cabeça da gente para manter a gente submisso às ideias dele. Porque se a gente começar a acreditar no Deus que habita em nós e na nossa capacidade de sermos quem Deus quiser que a gente seja,
Não é o que que a gente quer ser, não, é o que ele quer que a gente seja. A gente se coloca como instrumento na mão dele, sem reserva, sem frescura, sem medo. Que bonito isso que a Eladia fez. Eu não sei o que que eu vou fazer aqui, mas eu estou aqui e vou fazer. E só faz. E é assim que funciona. É assim que funciona. Então, nós que somos médiuns, nós que estamos aí a serviço de Jesus nesse momento de transição planetária, vamos parar com esse mimimi de eu não sou nada. Não, cara, olha, Deus, o que eu tenho eu ponho na sua mão. E o que eu não tiver, você completa, mas conta comigo. Sem fazer muito não, mas o que eu dou conta de fazer é isso e pode contar. E ele conta com a gente. Eu fico vendo o exemplo dos discípulos que depois viraram apóstolos, um bando de gente chucra, cada um com mais problema do que o outro, um mais atrapalhado do que o outro. Eles não eram seres de luz elevada. Pega Pedro, Mateus, Tiago, João. Oh, meu Deus, é um mais atrapalhado, tudo gente normal. Mas se colocaram a serviço do mestre e o mestre os elevou à capacidade de apóstolo, não é porque eles eram bonzinhos, elevados, não, é porque eles se jogaram na missão sem saber nada, sem entender nada. Vocês entendem isso? Vamos acabar com esse conceito de que a gente não pode conectar com a luz, nós já estamos conectados com a luz. Só que a gente acredita, a gente aí puser na cabeça da gente, a gente vem de milênios de um massacre da nossa autoestima, de um massacre da nossa autovalorização. E a gente saiu daquela culpabilidade medieval da Inquisição e pegamos um espiritismo nascente no Brasil que se mesclou com um catolicismo super rígido e moralista. E a gente vem trazendo isso até hoje no século XXI, pelo amor de Deus. Você quer ver eu ficar brava? É quando eu vejo, vamos fazer culto no lar. Ai, porque os nossos débitos. Poxa vida! Quem é que fala dos nossos valores? Olha quem nós somos hoje. Que se dane dos nossos erros passados. Já fizemos mesmo. Boa bisca nós não somos, não, porque nós estamos aqui nessa peleja. Mas hoje a gente está bem. Temos todo um caminho aí pela frente, claro, enorme, né? Quanta coisa temos que aprender, é infinito. Mas olha só quem nós somos hoje, gente. Todo mundo que está aqui me ouvindo. Só de vocês estarem com essa paciência para me ouvir, já é sinal que nós já estamos com boa vontade. A gente está tentando. E como diz Santo Agostinho, aprender tem a ver com tentar e errar. Então, errar não é culpa. Errar não é pecado. Errar é tentativa de acerto. Um professor, ele vai odiar ou vai se sentir, vai achar que o aluno deve para ele quando ele erra uma continha na escola? Não, o aluno errou uma conta na escola porque ele está em aprendizado. Se já soubesse tudo, ele não era aluno, ele era professor. Nós estamos aqui assim, a gente erra, acerta, erra de novo, erra de novo, erra de novo, acerta, 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 erra, acerta, 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 erra, erra. E é assim que é a vida, e está tudo bem. Vamos tirar da nossa mente esse sentimento de inferioridade espiritual. Nós podemos acessar qualquer espírito, porque nós somos espíritos, nós somos filhos de Deus. Eles não estão desligados de nós. A nossa mente é que está desligada dele, mas eles estão conosco. Jesus, que é Jesus, que foi o maior que esteve aqui até hoje. Ele falou: estarei convosco até o fim dos tempos. Poxa vida, qual que é a nossa dificuldade de acreditar nisso? Qual a sua conduta, então, quando você pergunta por que temos medo do espírito, então? Então, como que você passa isso para a gente, assim? Não ter Pelo mais medo. sentimento de separatividade. A nossa mente veio fragmentada.
Então a gente pensa assim, eu e Deus, eu e a natureza, eu e o outro. É tudo junto. Somos parte de um corpo só. A gente teme aquilo que a gente desconhece. E a gente separou o encarnado do desencarnado e esquecemos que vivemos todos juntos coabitando o mesmo espaço. A população desencarnada na Terra, eu esqueci quantas, acho que é 5 ou 6 vezes, esqueci quantas vezes maior do que a encarnada. E todas as dimensões se perspassam o tempo todo. Então não existe lugar na Terra que não tenha mais um tantão de espírito além de você. Você está achando que você está me vendo sozinha na sua casa? Tá não, filho. Tem um montão aí te acompanhando o tempo inteiro. Às vezes conectados, às vezes desconectados, às vezes visíveis, às vezes invisíveis, às vezes te ouvindo, às vezes não te ouvindo. E é assim. E tá tudo bem, porque é assim. Mas a nossa mente cria a ilusão da separação. Não existe separação. Não, o véu entre as dimensões, ele é na mente, ele não é real. Não existe assim, olha, daqui para lá é espiritual, daqui para cá é material. Não é assim que funciona. É igual o mar encontrando o rio. Você consegue pôr uma linha que delimita essa água aqui é do rio, essa água aqui é do mar? Oi? A hora que eles se encontram, você não separa mais, não. E os planos estão todos interconectados, interdependentes e acontecendo ao mesmo tempo. A dimensão espiritual não é lá em cima ou lá embaixo, o tal do inferno, não é lá embaixo, é tudo aqui. Eu me conecto com um ou com o outro conforme o quê? Meu pensamento e minha vibração, só isso. Não existe nenhuma linha. A nossa mente na terceira dimensão ainda precisa se deslocar para chegar em algum lugar. Isso é uma ilusão. A mente fora da terceira dimensão, que não está presa nesse conceito, ela vai a qualquer lugar. Ela acessa qualquer coisa. Porque quando a gente não está preso num corpo que precisa, né, de um ônibus, de um carro, de um avião, a nossa mente não precisa disso. Vocês entendem? Então, nós que somos médiums, precisamos criar aliás, todas as pessoas, né, gente? Não é só quem é médium, não. As pessoas precisam criar o hábito de se conectarem com os seres superiores, porque eles estão conectados a você o tempo todo. Ah, eu vou para uma Mas vou para uma reunião de é, desobsessão. sim. Antes de conectar com os espíritos sofredores, você vai se conectar com os mentores. E a partir dos mentores, com o apoio, com a vibração dos mentores, aí sim a gente conecta lá. Eu não começo o meu trabalho de escutar dor e sofrimento todo dia, toda hora, sem uma oração. Isso é uma loucura. Ninguém Mas consegue. numa educação mediúnica, mesmo havendo muita oração antes, muita leitura, muito preparo, e uma mente buscando estar bem, estar positivo, mas você pode sentir um sofrimento, uma dor. Isso é falta de conexão, então, com o alto Não, antes. querida, é natural que, veja bem, a percepção mediúnica ela é individual. Cada médium percebe a vibrar, aliás, é da pessoa, gente. Você percebe as pessoas, cada um percebe de um jeito. Vamos parar de tratar espírito como algo. Espírito é pessoa. E do jeito que você lida com as pessoas, você lida com os espíritos. Se você está no meio de dor, como que alguém, por exemplo, igual há um tempo atrás, uma pessoa veio me contando que ela foi estuprada pelo pai, pelo irmão, e a mãe morreu e passou fome. É possível eu escutar uma história dessa de uma pessoa em prantos e não sentir a dor dela? Possível.
que eu vou sentir dor naquela hora, óbvio. Agora, eu vou permanecer na dor? Não, a dor é dela. Vocês entendem? Eu vou trazer para mim e passar o resto do dia. Oh, coitada. Não, a dor é dela. Agora, ter compaixão, ter empatia, se colocar no lugar do outro e perceber o que o outro está percebendo, é óbvio. Isso é natural. Isso é humano. Vocês entendem? Então, numa reunião de desobsessão ou de qualquer coisa, gente, na vida da gente, a gente vai lidar com dor e sofrimento. A gente vai lidar com decepção, a gente vai lidar com doenças, a gente vai lidar com um monte de coisa, porque faz parte da natureza humana, faz parte da etapa evolutiva. Só que a gente fica com medo. Ai, eu não quero sentir dor. Ô, filha, vai sentir dor. Eu não quero lidar com sofrimento. Você vai lidar com sofrimento, ou o seu, ou da sua família, ou dos espíritos que você vai ajudar, encarnado ou desencarnado, faz parte da vida. A questão é que olhar eu tenho para o sofrimento. Eu estou olhando o sofrimento do ponto de vista do sofrimento ou estou olhando o sofrimento do ponto de vista da redenção? Há um tempo atrás, eu estava com meu pai lá no Hospital Odilon Berens, aqui em Belo Horizonte. E muito sofreu no hospital, né? Aí meu pai falando, ah, minha filha, quanto sofrimento nesse lugar. Eu falei, não, pai, quanta redenção nesse lugar. Quanta gente expurgando coisas e encontrando acolhimento. Olha o trabalho dessas enfermeiras, que coisa mais bonita. Olha esses médicos, que carinho, que desvelo para tirar essas pessoas deste estado. Aí vem uma pessoa ali, trouxe um cafezinho para um outro moço lá, que estava lá sem conseguir levantar, espontaneamente. Olha, é redenção. Eu vou olhar para o lado da dor ou para o lado da redenção, depende do meu olhar. Vocês entendem? A gente precisa tirar o olhar só da matéria e trazer o olhar para a certeza do espírito. Porque quando eu olho com os olhos de espírito eterno, dor e sofrimento é só uma experiência. E lidar com a dor e sofrimento, gente, faz parte de estar vivo. Porque ele vem para todo mundo. Encarnado, desencarnado, todo mundo. Aí a gente conversa com o espírito desencarnado que está trazendo dor e sofrimento. Tá, mas vai numa fila de ônibus. Você vai encontrar lá, começar a conversar com a pessoa, ela vai te falar de dor e sofrimento. Dá uma voltinha aí no planeta, dá uma olhadinha. Nós estamos hoje com mais de 150 pontos de guerra. A fome está voltando lá na Somália. A prostituição infantil rolando solta no norte e nordeste do nosso país, a venda de órgãos de crianças, a venda de crianças, a venda de meninas e meninos para exploração sexual. Aí eles vêm contar um negócio desse. Se é encarnado, você acha bom. Se é um espírito, você fala, não, meu Deus, o espírito é sobre. Claro, o espírito é gente. Então, vamos parar com essa mente separatista e lidar com a espiritualidade igual a gente lida com as pessoas. E eu acho que a chave para isso é uma frase de André Luiz, que ele diz assim, que a gente tem que ouvir para auxiliar, sem a pretensão de resolver. Nossa, Então, Yara, quando você for para uma reunião que vai ouvir o sofrimento, você vai auxiliar, você não vai resolver problema de ninguém. Eu concordo muito com o que você falou, mas eu acho que é uma questão também energética de sentir. Então, tudo Sim. isso, concordo muito, mas eu passei por uma experiência muito sofrida numa reunião mediúnica e não quis voltar. Foram 3 reuniões, foi muito sofrido energeticamente, eu não consegui. Fiquei Uhum, muitos dias para recuperar, sabe? Então, por uhum, isso que eu questiono um pouco. Eu tenho medo. Não sei se eu uhum, tenho medo da energia, ou de ver, ou de que é, sabe? uhum. Então, eu estou falando uma experiência minha.
A sim. sensação foi muito forte, por mais que eu quisesse pensar positivo, era uma reunião até muito bem direcionada, muito bacana, num lugar muito bacana. Não posso criticar o lugar, sabe? Uhum, Então, eu senti muito mal, sim. principalmente na terceira vez. E persistiu um mês, eu custei a recuperar. Então, essa sensação é estranha. Eu tive uma experiência com minha filha também, ela é muito médium, começou na Umbanda agora. Muito interessante, ela é da Umbanda. Então, em casa, ela passou mal e falou: Mãe, tem alguém aqui? Eu senti. Mas eu Uhum, senti uma coisa muito forte negativa, mas eu não tive medo nesse momento. Eu uhum, conversei muito com o espírito, como você falou, como se fosse uma pessoa. Eu senti que afastou e tudo, mas eu senti a energia pesadíssima. Mas eu uhum, consegui trabalhar e ela sentiu alívio naquele momento. Mas uhum, então eu passei experiências assim de sensações muito fortes, uhum. mesmo tentando pensar positivo, mesmo tentando orar. Então eu acho que essa sensação é que persiste o meu medo. Por isso, quando você falou do medo, eu Uhum. lembrei, sabe? Mas eu concordo É. com tudo que você falou. Tudo, Uhum. tudo. Eu É acho que falta um importante. preparo meu, talvez, um Sim, preparo, sim. né? Porque tudo que você falou é isso mesmo. Se a gente conseguir lidar de forma natural, de forma mais leve, né? E Assim, encarar externa a você, isso. veja, aquilo não é seu. É isso que a gente precisa entender em relação ao Talvez seja isso. sofrimento, né? É, O sofrimento é seu. Eu sou solidária a você, mas esse sofrimento não é meu. E a gente é, saber ter esse distanciamento saudável para a gente poder é, auxiliar. Agora, uma última coisa, né? Até por causa que eu tenho mais um assunto para falar, sim, é, do nosso estudo, que é importante, né, nessas aparições, em todos esses contatos visuais ou não, ou fluídicos, é a gente entender que aquilo que nos impacta é porque encontra ressonância em nós, com certeza eu senti isso, sim. não Com é? certeza, eu Tem uma entendi isso frase, depois. tem uma frase que diz assim: incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Então, qualquer história, qualquer situação que nos impacta, positiva ou negativamente, ou que traz medo, angústia, ansiedade, crítica, raiva, é porque se aquilo despertou isso em você, é porque aquilo ainda precisa ser resolvido em você. Vocês entendem isso? Então, às Sim, vezes, a espiritualidade permite que estas histórias, que essas situações, que essas visões venham para nós, para a gente ter um olhar não para a dor do outro apenas, mas para a nossa. O que em mim tem uma ressonância tão grande com essa situação que está mal resolvida e que eu preciso resolver? Seja é com verdade. perdão, seja com busca do conhecimento, seja com o autoconhecimento, seja com o autoacolhimento, não é? Porque, gente, as histórias que vêm para nós, né, seja de um filho, marido, parente, o filme que você vê, é muito importante você olhar para si, porque o crescimento, ajudar o outro, é ajudar a si mesmo concomitantemente. Não caia na ilusão, eu vou ali ajudar os necessitados, como se você não fosse. Nós podemos até não ser necessitar de dinheiro, né, também somos, mas não existe o outro necessitado, somos todos necessitados. Enquanto a gente é ajudado, às vezes mais ainda. A gente acha que está fazendo é para o outro, mas tudo é para nós, sabe? Com certeza. Então, sempre olhem para si. O que em mim encontrou ressonância com este espírito, com essa visão, com essa situação que me doeu tanto? Por que está doendo desse jeito? O que que eu preciso trabalhar? Às vezes vem para a mente consciente, às vezes não vem. Às vezes você trabalha só lá, fazendo oponopono, dando perdão,
ou sei lá, buscando conhecimento, conversando com alguém, não é? Levando para um processo de terapia. Olha, vivi uma situação, aquilo me incomodou demais, eu fiquei com muita raiva, ou como que eu resolvo isso? Alguma coisa nesse sentido, tá bom? Meninas, Ok, valeu muito, viu? ai, que bom, querida. É só para arrematar o nosso estudo de hoje, eu queria trazer também uma outra reflexão que Kardec termina este capítulo falando sobre a teoria da alucinação. Lá ele só cita alucinação, lembrando que Kardec, no final do século XIX, ainda não se tinha a psicologia, a psicanálise tão desenvolvida nos aspectos psíquicos, né? A Zilda querendo fazer uma pergunta. Pode sim, Zilda, eu vou só falar sobre isso e eu vou escutar sua pergunta. Então, ele não se sabia tanto, hoje nós já sabemos. E foi tão interessante porque nesse final de semana eu participo de um grupo de florais de bar lá do México. E tinha lá uma live falando, e eu nem sabia que ia ser esse tema da aula, ele falando sobre a diferença das experiências espirituais nos casos de neurose, psicose, esquizofrenia e alucinação. Porque nem tudo que a gente fala que vê, que todo mundo fala que vê, realmente viu. Então, como que a gente sabe se não foi uma alucinação? Aí a pessoa fala assim: ai, eu vi o espírito de não sei quem que falou comigo que não sei o que que tem. Como é que eu vou saber se isso é real ou se não é real? Se realmente foi espírito ou se foi coisa da cabeça dele, né? Então, esse explanador, eu vou falar bem resumidamente, tá? Ele esclareceu o seguinte. Uma experiência espiritual verdadeira, mediúnica, ele demanda um estado alterado de consciência e está sempre envolvido com uma emoção. Então, como a Yara falou, sente medo, é igual a Eládia falou, senti um elevo, eu senti não é nem um orgulho, assim, uma felicidade de estar vendo, senti emoção, senti saudade. Então, quando tem um sentimento e a sua mente, seja pela prece, seja pela meditação, não é? Seja pela respiração, que é um caminho fantástico para a gente chegar nestes estados de clarividência ou de percepção mais aguçada do plano espiritual. Ok, foi uma experiência mediúnica. Geralmente, quando as pessoas estão alucinando ou num surto de esquizofrenia ou neurose ou histeria, estas pessoas não têm sentimento. Elas contam da alucinação, inclusive ele passou vídeos, foi muito bacana essa live. Ele passou vídeos de pessoas contando: ah, porque eu vi Nossa Senhora e Nossa Senhora falou isso assim, 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 porque não sei o que que tem, e sempre com um conteúdo egóico, porque eu preciso, eu faço, eu quero, e de julgamento. Tal espírito me escolheu, como se os, como se os espíritos fossem propriedade nossa, né? Oh, meu Deus. Mas então ele foi dando essas coisas e eu achei muito pertinente. Aí no início da semana, quando eu fui começar a estudar para preparar a aula, eu falei, gente, não, e foi assim, gente, eu não ia fazer isso, eu estava com meu tempo contadinho, que eu tinha uma outra atividade. Na hora que eu entrei no grupo e eu vi que essa live estava acontecendo, eu falei, nossa, eu tenho que escutar sobre isso. E aí eu fiquei ali um tempo, na hora que eu entendi, eu tinha um compromisso, eu não podia escutar até o fim, mas foi tão esclarecedor essa leitura, não é? Porque uma vidência, ela pode ser sim uma alucinação, não é? Então, para tranquilizar o coração nosso, saber essa diferença de quando a pessoa está alucinando, quando ela está numa neurose,
numa esquizofrenia. Claro que tem muito mais coisa, eu não vou poder aprofundar disso sim. Mas é só para a gente entender que também nem tudo que a pessoa fala que viu, ela realmente viu, e nem todo mundo vê. Aliás, essa evidência como é que eu falo? Em vigília, ela não é clara, com essa clareza, com essas informações, não é uma coisa tão simples assim, não é? A gente viu que demanda algumas coisas, então, para a gente prestar atenção, né? Tanto em nós, quando acontecer com a gente, quanto quando as pessoas vierem falando e dando recados, né? Ah, fulano apareceu para mim e falou isso assim, assim. Vamos avaliar, tá bom? É Zilda, não é? Que queria fazer a pergunta. Oi, Sheila. Oi, linda. Boa noite para todo mundo. É, e a aula foi excelente, maravilha. Eu vou até ouvir depois, tem muita coisa que a gente tem que repensar, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta que não tem muito a ver com a aula de hoje, mas é sobre. Você mencionou que você é terapeuta holística e que você trata pessoas com depressão, esse tipo de coisa. Você faz isso assim, e você mencionou que tem um emprego também, mas você aceita paciente à parte do online, por exemplo? Você faz esse tipo de trabalho? Esse tipo de trabalho online? Sim, É, tipo, faz, né? sim. Não, é porque eu estava. Não é é por coincidência, eu não acho que é coincidência. É a primeira vez que eu assisto a sua palestra online, né? Eu sempre eu ouço depois, devido a fusos horários. Estava conversando com alguém que está precisando muito de um terapeuta, a pessoa tem depressão, e hoje deu para assistir a aula e ouvindo você falar, né, que você é terapeuta e que houve quem está com depressão. Então, assim, eu posso ter o seu e-mail, alguma coisa para eu enviar para essa pessoa, os dados, e essa pessoa conversa com você? Sim, sim. Eu vou digitar aqui no chat, mas tem também o meu Instagram, que é Ah, professora.sheila Teixeira, tá, né? É fácil de me achar. Tem meu YouTube também, que é Sheila Teixeira. Eu vou digitar aqui no chat o meu telefone. Se alguém tá. precisar de alguma coisa, é Uhum. 31 99772 4434. Deixa eu ver aqui, peraí. Oi, Porque isso. oi, Sheila. Tá, eu vou, tá sumindo aqui. Eu vou pegar então o seu telefone e passo para a pessoa. Sim, sim, por recebê-lo com muito carinho, tá? Tá, E é tá, isso, muito obrigada. gente. Mas estas coisas, é isso que eu queria, só para a gente arrematar a aula de hoje, que eu acho que o nosso horário já está terminando. É que às vezes, igual eu falei da minha profissão, às vezes a gente fala lá da casa espírita. Mas é de fundamental importância a gente trazer estes ensinamentos para o dia a dia, para a nossa casa, para a nossa família. Aquele vizinho complicado pode ser o obsessor que você vai receber amanhã, sabe? Aquela pessoa que é a cunhada que destrói sua vida, né? Então, quando a gente conversa com essas pessoas, a gente precisa ter o mesmo carinho, a mesma empatia que temos, por exemplo, nas reuniões de desobsessão, né? Porque somos todos pessoas, somos todos problemáticos, somos todos a caminho e somos todos filhos de Deus. Estamos todos a caminho da luz, errando, acertando, tentando acertar mais do que errar. Nem sempre a gente consegue, mas a trajetória humana, ela é assim. E quando a gente consegue trazer o evangelho para a prática diária, desde a fila no sacolão, ou lá nos cola do seu filho, na reunião de família, é ali que é o lugar de fermentar o amor. Ali que é o lugar da gente
cultivar a paciência, a tolerância, a atenção e a intenção do bem. E quando essas aparições chegam, isso é normal, vamos tratá-las como algo que os seus mentores permitiram. Nada acontece sem permissão. Então, não é à toa, não é para te assustar, não é para te desestruturar, é para trazer alguma informação. Qual é a informação? Aí nós vamos ter que parar para pensar. E no caso de dúvida, gente, nós temos um grupo. Quem está me ouvindo pelo YouTube e não está ainda no grupo de WhatsApp, entre em contato com o Instagram da FEFA, que é a Fraternidade Espírita Fonte de Amor, que está promovendo esta aula, e pode pedir para entrar no grupo. Lá é um lugar para discussão, né? Nós ainda não estamos usando isso muito, não. Eu vou puxar a orelha aí dos alunos que estão acompanhando o curso. O povo não está. Eu queria discussão de caso, trazer coisa, Sheila, aconteceu isso assim essa semana, ou estou com tal dúvida assim, porque aqui a gente se encontra a cada 15 dias, mas o grupo é permanente e a gente pode aprofundar, né, nas percepções, nas dúvidas e nas experiências por lá, ok? Eu aproveito e convido você que está me ouvindo pelo YouTube pela primeira vez, se inscreva no canal da FEFA, dê um like, compartilhe isso com mais pessoas, para a gente fazer esse trabalho crescer e traga também sugestões. Nós estamos seguindo o livro dos médiuns. Eu não sei depois do livro dos médiuns como que vai ser a sequência do trabalho, mas por enquanto estamos lá. E vamos, semana que vem, falar de um assunto que eu amo, que a gente vai falar de transfiguração e bicorporeidade na próxima aula. Ai, meu sonho, gente, a bicorporeidade. Um dia eu chego lá. Então vamos lá, vamos fazer uma prece para a gente terminar. Se alguém ainda tem alguma pergunta, pode fazer tanto aqui no próprio canal do YouTube, viu, gente? Tem espaço para comentário, quanto no nosso WhatsApp, do grupo do Estudos da Mediunidade. Queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje pela participação, pelo carinho, pela paciência. E vamos seguir juntos, né? Agradecendo muito a equipe espiritual que está orientando esse trabalho e esse Jesus lindo, maravilhoso, esse parceirão de evolução nosso que é tão próximo a nós, que a gente consiga se aproximar cada vez mais dele, de toda a equipe que nos assiste, para que nós tenhamos um caminhar leve, feliz, alegre, suave e consciente por toda a nossa história encarnatória. Que assim seja, graças a Deus. Queridos, beijo enorme. Fiquem com Deus e nos vemos daqui a 15 dias.